Olá, tudo bem? Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo César Reis. Eu sou advogado, formado há mais de 20 anos, professor também há mais de 10 anos e sou mestre em ciências da política para a educação. Mas eu, junto com o professor Eduardo Palmeira, sou um dos coautores do método Exor Inteligente, o método das 4 perguntas para ser aprovado de primeira no exame da OAB. Eu queria iniciar essa minha conversa aqui com vocês sobre um fato que o professor Eduardo Palmeira, que é juiz federal aqui em Porto Alegre, e eu estamos fazendo uma série de vídeos que vão te auxiliar na preparação para o exame da OAB e auxiliar para que você seja aprovado de primeira no exame da OAB. Há alguns dias eu publiquei um vídeo onde eu falo sobre a OAB em números. Isso é um trabalho desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas em parceria com o Conselho Federal da OAB, onde eles mostram que é necessário para aqueles que o passam, que são aprovados em média, três. Eles têm que fazer 3 vezes o exame. E aí, na terceira tentativa, a pessoa acaba sendo aprovada. Se nós considerarmos que por ano são 3 exames, nós estamos falando aí de 1 ano de tentativa entre a formatura até a pessoa, o candidato ser aprovado no exame da OAB. Isso se não houver falha. Se você por qualquer motivo não puder fazer um dos exames, nós estamos falando aí de 1 ano e meio a 2 anos. Existem pessoas que já estão há mais de 5 anos formadas e ainda não têm aprovação no exame da OAB. Logo, ela está mais tempo formada do que o tempo que ela levou para fazer a faculdade de Direito. E o que que acontece? Eu me questiono e queria questionar e queria conversar um pouco com você. Falta material? Falta acesso à informação? Eu te convido, faça um teste aí. Digite aí no Google, exame da OAB. Só isso. Veja tudo que aparece. Vai aparecer cursos, vão aparecer livros, vai aparecer material em PDF para todas as disciplinas, todas. Direito do trabalho, processo civil, processo penal, constitucional, tributário, legislação. Vai aparecer tudo que é tipo de material. Muitos gratuitos, inclusive cursos gratuitos. Não, porque, e agora, segundo os dados desse trabalho, OAB em números, segundo os dados oficiais do Conselho Federal da OAB e da Fundação Getúlio Vargas, para cada 10 candidatos, eu estou dizendo para cada 10 candidatos, em média, apenas 3 passam. Na grande maioria, apenas 2 passam. Então, assim, olha só, eu fiz, eu fui aluno, fui candidato no primeiro exame da OAB, lá em dezembro de 1996. Para quem lembra, o estatuto, o atual estatuto da OAB, ele foi modificado em 94 e ali previa no artigo 84 que 2 anos após a entrada em vigor do estatuto se tornaria obrigatório. Em 96 passou a ser obrigatório o exame da OAB nos formatos atuais. Então eu me formaria em 97, logo eu fui obrigado a fazer. Diferente dos alunos, se você se inscreveu hoje para fazer o vestibular para direito, você optou por fazer direito na sua vida. Você foi aprovado no vestibular, você já sabe que no final tem uma prova para ser feita. Eu não sabia. Eu brinco que as regras do jogo, elas mudaram durante a partida, no meu caso. Eu fui pego de surpresa. Eu não tinha livro. Eu não tinha provas anteriores. Eu não tinha nada. Nem mesmo os professores que queriam nos ajudar, só na minha turma eram 80. Mesmo os professores que queriam nos ajudar, eles queriam nos ajudar, mas não sabiam como.
Eles não sabiam o que poderia ser cobrado. Eu acho que nem a OAB sabia. Ninguém sabia. Aquilo foi uma mudança muito radical. Aquilo era um livro com páginas em brancos que seriam escritas e estão sendo escritas até hoje. Prova disso é que em 2010 se modifica o formato e passamos a ter o exame nacional da OAB. Então veja, muita coisa aconteceu ao longo de todos esses anos. Só tem uma coisa que não muda. Só tem uma coisa que não tem mudado. É o índice de reprovados. E aí existe uma série de criações, né? Que eu acho que alguns mitos do tipo, exame da OAB se equivale a concurso público. Eu não estou dizendo que esse seja fácil, mas são coisas diferentes. Em algum momento, o professor Eduardo Palmeira e eu vamos conversar exatamente sobre isso. Quais as semelhanças e quais as diferenças entre o exame da OAB e um concurso público. Outro mito, a OAB fez isso porque é um caça-níquel. A OAB perde dinheiro. A OAB perde dinheiro. Sim. A minha anuidade hoje, sei lá, bate os R$ 3.000. A OAB cobra uma taxa de R$ 200 ou R$ 300, sendo que ela tem que pagar Fundação Getúlio Vargas e todo um processo. Prejuízo. Não é verdade. Então não é por um caça-níquel. É por uma reserva de mercado? Também não é verdade. Sabe por que não é verdade? Porque é o seguinte, o exame da OAB, ele não pede nada além do conhecimento que você sai da faculdade. Não, Paulo, tu tá de brincadeira comigo. Tu tá me dizendo, tu tá aqui vindo aqui, eu vou largar esse vídeo de vez. Eu vou parar de ver esse vídeo, eu tô te avisando. Tu deve estar pensando isso, né? Eu tô te avisando, eu não vou ficar mais te ouvindo aqui. Tu tá querendo defender a OAB. Não, não tô querendo. Eu quero te, eu quero te ajudar. Eu quero te levar à aprovação. E por isso você tem que tirar isso da cabeça. Para de pensar, para dessas criações. Se alguém falar esperto, para. Não dá ouvidos para isso. Não tem nada a ver com isso. Mas como eu ia falar isso para ti se eu não conseguisse te provar? Falar é fácil, provar é difícil. Ficar só falando me ajuda e é isso que eu quero fazer. Eu quero te pegar pela mão e te levar lá para aprovação. Já fiz isso. Eu e o professor Eduardo Palmeiras já fizemos isso. Tinha aluno aí que estava fazendo pela segunda, terceira vez e não passava. Nós pegamos ele pela mão, conheceu o método Excel inteligente, foi lá e passou. Tá lá nos grupos. Tô saindo do grupo porque foi aprovado. Eu sei como fazer. Nós sabemos como fazer. Eu sei qual o problema, por que as pessoas não passam no exame da OAB. Nós sabemos. Com base nesses números da própria OAB e da Fundação Getúlio Vargas. O problema não está no conteúdo. Não está no conteúdo. Não adianta eu vir aqui falar mais contigo sobre direito de trabalho. Não adianta eu vir aqui falar contigo mais sobre direito tributário. Então não preciso dar. É óbvio que não, gente. Pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. O que eu quero é que você pegue cada uma das disciplinas, coloque nas suas devidas caixinhas. Não numa caixa enorme, nem numa caixinha pequena. Exatamente a caixinha que vai caber cada uma das disciplinas, o conteúdo necessário para ser aprovado. Nada mais, nada menos. É isso que está faltando, gente. É isso que está fazendo com que o índice cada vez seja maior. Tá bom. Qual é a solução? Presta atenção. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar. Qual é a solução? A solução é organizar esse conteúdo. Você tem que organizar tudo isso. Pega aquela casa que está toda bagunçada e vamos começar a dobrar as roupas. Ó,
Isso aqui não serve. Tira. Isso aqui vai ser... Isso aqui tu vai usar. Guarda. E isso aqui, tu vai usar, mas é demais. Não precisa tanto. É assim que você vai começar a organizar. Quando você olha para o lado, você está com tudo organizado. Você olha que não é possível. Não é o mesmo lugar. É assim na tua cabeça. A tua cabeça está a mil. Para de ouvir esses mitos. Para, para, para. Não dá bola para quem fala isso. Tem nada a ver isso. O que falta é uma organização do teu estudo. O que falta é você conseguir potencializar o teu conhecimento. Adiantaria eu dar o melhor telefone celular, vamos falar hoje no iPhone 15, para uma pessoa que não sabe nem ligar? Vai usar o telefone como uma calculadora ou máquina fotográfica, vai tirar foto. É isso. Não sabe usar para mais nada. Gente, eu afirmo, eu garanto, a OAB não está exigindo mais do que você sabe da faculdade. Você quer uma prova disso? Quer que eu te prove o que eu estou falando? Vamos lá. Quando você fez uma prova de 5 horas na faculdade? É, a OAB são 5 horas. Me diz? Vamos lá. Eu vou te deixar por menos. Quando, durante a faculdade, durante toda a tua faculdade, você ficou 3 horas numa sala de aula fazendo uma prova. Começa por aí. Tu não está preparado para fazer uma prova de 5 horas. E eu te provo isso. Nós nos preocupamos com isso. Então deixa eu te explicar. O que é o método Exor Inteligente? O método das 4 perguntas para ser aprovado de primeira no exame da OAB. Ele é um conjunto de técnicas aliado a ferramentas que, se bem compreendido, bem utilizados, bem treinados, você chega mega preparado, ultra preparado, super preparado no dia da prova. Você tira de letra. Ah, então eu vou fazer essa prova rapidinho. Não! Não! Não. Tu vai fazer a prova com toda a calma do mundo, com toda a técnica que você desenvolveu, e você vai levar 5 horas. Você vai ser o último a sair. Mas com uma certeza, eu estou aprovado. Esse é o método Excel inteligente. E nesse conjunto de vídeos que o professor Eduardo Palmeira, repito, é juiz federal aqui em Porto Alegre, e eu estamos desenvolvendo, a gente vem mostrando um pouco do que é o método Excel inteligente. Eu diria que o método Excel inteligente ele é muito mais do que um curso, um método preparatório somente para o exame da OAB. Por quê? Porque o método Excel inteligente, hoje ele está customizado para o exame da OAB, mas ele é um método que já tem mais de 20 anos. Ele já preparou e já ajudou muitas pessoas a serem aprovados em diversos concursos públicos. Concursos públicos em geral, desde níveis médios até delegado, promotores, procuradores, juízes federais, enfim, teve pessoas sendo aprovadas já com esses mesmos métodos que agora está customizado para o exame da OAB. Então, a gente fala que é um método testado no campo de batalha. Não é algo que está sendo iniciado agora, que está sendo testado com você. É um método que aprova. E como é que ele funciona? São 4 perguntas, como eu falei, e agora eu vou te mostrar aqui do que se trata esse método, tá? Esse método, o método Exor, o método das 4 perguntas para ser aprovado de primeira no exame da OAB, ele tem, como eu disse, 4 perguntas. A primeira pergunta é: quando estudar? Dentro dessa pergunta, nós temos a ferramenta número 1, que é o questionário Exor. Nós temos a ferramenta número 2, que é o mapa semanal. E nós temos a ferramenta número 3, que é a agenda Exor. Então, mais adiante, em outros vídeos, nós vamos dissecar cada uma dessas ferramentas. Na pergunta número 2, que é o que estudar, você tem a ferramenta número 4, que é a planilha
que mais cai, e você tem o cronograma Exor, que é a ferramenta número 5. Depois, você vai ter aqui a pergunta número 3, que é como estudar. Nela, você vai ter as ferramentas número 6, número 7 e número 8, que são os códigos Exor, memorização durante os estudos, memorização após os estudos. E, finalmente, a grande pergunta do nosso método, que é como fazer provas. Eu sempre digo que, até acreditado, né? Nada se cria, tudo se copia. É óbvio que, a partir de agora, vocês vão ouvir alguns cursos, alguns gurus da internet falando sobre como fazer prova, como se preparar para o dia da prova. Afinal de contas, eu te fiz uma pergunta. Quando, durante a faculdade, você ficou 5 horas fazendo uma prova? Eu garanto que você nunca fez isso. Nós nos preocupamos com essas 5 horas. Nós estudamos o que fazer durante essas 5 horas. Nós preparamos essas 5 horas. Nós usamos uma metodologia. Então você vai saber o que fazer, você vai saber o que você deve ter feito na primeira hora de prova. E eu não fiz. Tem alguma coisa errada, mas você já sabe. Você já se conhece. Em que momento da prova você tem que estar depois de 2 horas? Você sabe que tem que estar em determinado ponto. E se você não estiver, ou você está indo rápido demais, ou você perdeu tempo em algum momento. E terminou as primeiras 4 horas. O que, que eu devo fazer? Que momento eu devo estar da minha prova? Então veja, ninguém faz isso. Esquece. Ninguém faz. Nós fizemos. Nós nos preocupamos. Por isso que o método Exor Inteligente, ele te acompanha do primeiro momento. Sentei para estudar, resolvi fazer a prova da OAB e vou começar a estudar hoje. Ele vai te acompanhar desse momento até o dia que o monitor vai arrancar a prova da tua mão. Arrancar a prova da tua mão. Tá louco, Paulo? Não, é isso mesmo. Ele vai ter que arrancar, porque você vai usar todas as 5 horas. Todas as 5 horas. Sabe por quê? São as 5 horas mais importantes da tua vida. São as 5 horas que vão determinar todo o teu futuro. São as 5 horas que tu vai dedicar para aquilo que você escolheu para o resto da tua vida. São as 5 horas que você vai se dedicar para aquela profissão que vai te trazer respeito, liberdade financeira, econômica, de lugar. Você vai poder viver em qualquer lugar, porque você pode ser advogado. As 5 horas são suas, não é minha, não é do pai, da mãe, da esposa, do marido, dos filhos, é só sua. E alguém se preocupou contigo? Alguém se preocupou em conversar contigo sobre isso? O que eu vou fazer durante essas 5 horas? Eu vou te dizer o que tu vai fazer. Exatamente o que tu vai fazer durante essas 5 horas. Para chegar lá no final, quando o monitor pegar a tua prova, ter aquela sensação. Eu estou aprovado. Eu fiz uma boa prova. Essa é a sensação. Isso é que nós vamos conversar. Então, vejam. Eu te apresentei aí. Quais são as 4 perguntas? Número 1. Quando estudar? Já te preocupou com isso? Com horário? Quando que eu vou estudar? Todo mundo é igual? Todo mundo é solteiro? Todo mundo é casado? Todo mundo tem filho? Ninguém tem filho. Todo mundo estuda? Só estuda. Todo mundo só trabalha 2 turnos. Todo mundo só trabalha meio turno e estuda no outro. Não, gente. Ninguém é igual a ninguém. Todos têm rotinas diferentes. Então eu tenho que tratar diferente os diferentes. Eu não posso tratar igual todos. E o que a maioria está fazendo é isso. Os cursos, na verdade, e eu falo isso porque ministrei aula por muitos anos, eles montam uma caixinha com os horários, rotinas, tem que cumprir tantas horas, como se todo mundo
no mesmo instante, no mesmo horário, aprendesse tudo igual. Todo mundo tivesse a mesma vontade de aprender, sem respeitar as individualidades. Não, eu pego uma massa, uma receita, e vou fazer o bolo e elas todas vão sair igual. Não vai, gente. Tem que se preocupar com a individualidade de cada um. Gente, quando eu fiz o meu exame da OAB, causou muita surpresa. Por quê? Porque muito de longe eu estava entre os primeiros da turma. Mas longe, longe. Mas pensa longe. E tinha aqueles alunos que eram as referências para nós. Sabe aquele aluno, aquele colega, diz, putz, isso aí, a prova foi feita para ele, nunca rodou, sempre bem nas provas, participativo, os professores gostavam muito, sabe? Até brincavam, era divertido, mas era o cara que é inteligente por natureza, sabe? É inteligente por natureza e bonito por nada, sabe? O cara é inteligente, a guria é inteligente, e aí vai lá e roda. E aí fica, hã? Fulano rodou. É, rodou. O quê? O Paulo passou, né? Não, o Paulo fez alguma coisa. O Paulo não. O Paulo passou de primeira. Nem formado tava. É, gente. Por quê? Porque nem todos são iguais. As pessoas se comportam, inclusive, em questões emocionais. A, as questões de ordem emocional é uma das que mais influenciam na reprovação. O controle emocional. E por isso nós temos aqui um módulo com a terapeuta Adriana Reis, que vai falar com vocês exatamente sobre isso, como controlar as emoções no momento tão importante que é a prova. Já se deparou com pessoas que, diante de um fato muito marcante, paralisam? Não tem pessoas que são assim? Talvez você seja assim. Vê uma coisa muito impactante, para. E outras que é o contrário. Diante de uma situação, elas vão lá e agem. Elas não querem saber. Talvez às vezes até fazem alguma coisa errada, mas elas vão lá e agem. E outras que se controlam. Talvez esse tenha sido um dos grandes diferenciais. Eu me mantive controlado o tempo todo, porque eu sabia o que eu tinha que fazer. Sabe que o professor Eduardo Palmeira usa uma frase que eu gosto muito. Eu aprendi com ele isso. Nesta nossa questão de número 4, que é como fazer prova, você vai aprender a levar a prova e não ser levado por ela. A grande maioria, digo, de cada 10, apenas 3, às vezes até 2 só passam, é porque esses 2 ou 3 levaram a prova. Os outros 7 ou 8, a prova levou eles. Nós tivemos casos já de alunos que a gente via e conhecia, tecnicamente esse guri é bom. E ele chega para nós assim, eu sei, mas não deu tempo. Ele se deixou levar pela prova. Ele que tem que conduzir a prova. Aí, tu ensina, tu mostra, ele vai lá e. Obrigado, fui aprovado. Não é difícil, gente. Ajudar as pessoas no exame da OAB agora, sem nenhuma brincadeira, é, é para mim um objetivo muito grande. Eu passei por isso. Eu sofri. Eu senti na carne aquele gosto amargo de uma injustiça. Eu me senti injustiçado. Eu não quero aqui ser melhor ou pior do que ninguém, tá? Eu acho que cada um tem o seu momento, eu acho que você tem que viver. É como eu digo, o meu problema é maior que o teu. Não, peraí. O teu problema é o teu problema. O meu problema é o meu problema. Eu não sei se é maior ou pior, menor do que o outro, mas é o meu problema. É o que importa para mim. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: naquele momento, eu entrei na faculdade e eles me disseram: não, terminou a faculdade, tu faz o teu estágio, tu vai ter a tua carteira da OAB. O jogo mudou. Eu já estava 2 anos na faculdade. Eu me senti injustiçado. E hoje eu quero retribuir tudo o que eu conquistei, o respeito,
a liberdade econômica, financeira, de lugares que eu conquistei com o direito. Porque eu fui aprovado naquela prova. Se eu não tivesse sido aprovado naquela prova, talvez a minha vida teria sido outra. Eu não sei o que eu estaria fazendo. Eu não sei o que teria sido da minha vida. Eu sei o que aconteceu, porque eu fui aprovado no exame da OAB. E isso se tornou para mim um objetivo. Eu quero ajudar, eu quero te ajudar a ser aprovado, eu quero te pegar pela mão e te levar à aprovação do exame da OAB. Porque eu sei, depois de mais de 20 anos, eu sei onde está o problema da aprovação. E não está em mais e mais e mais conteúdo. Não está. Eu não sei em que momento você está, em que momento você vai me ouvir, mas eu te afirmo, não está em mais e mais e mais conteúdo. Óbvio, por favor, ninguém passa sem estudar. Ninguém passa sem conhecimento. Você tem que ter o conhecimento. Você tem que azeitar, você tem que manejar esse conhecimento. Você tem que turbinar esse conhecimento. Você tem que fazer com que o que você sabe bem. Aprende bem e guarda bem esse conhecimento para usar na hora certa. Você tem que saber lidar com as emoções. Você tem que saber levar a prova e não deixar a prova te levar. Então, olha só. A primeira pergunta do método é: quando estudar? Dentro da minha rotina, quando eu vou estudar? Quanto tempo eu vou ter para estudar? Então, a gente vai organizar isso. A gente organiza, eu tenho 3 horas por dia. Então tá, segura essa informação aí. É isso que tu tem? Tu olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para cima, olhou para baixo. É isso que eu tenho. Eu tenho 3 horas. É isso que eu tenho, Paulo. Tem 3 horas. 3 horas. Guarda essa informação aí. Nós vamos te ajudar com 3 horas por dia. É isso que tu tem para me dar da tua parte? Eu tenho como te ajudar nessas 3 horas. Tá? Então guarda essa informação. Aí eu vou para a segunda pergunta do método. Qual é a segunda pergunta do método? É como estudar? Me diz assim, Paulo, eu te falei que eu tinha só 3 horas por dia para estudar. E outra coisa, eu quero descansar no domingo. Eu não vou estudar no domingo. Guarda essa informação também. Bem? Aí tu senta para estudar. O que eu vou estudar? Aí eu vou te ajudar. Sabe por quê? Porque o professor Eduardo Palmeira e eu tivemos, acho que, o trabalho mais difícil de todos. Desde 2010, nós analisamos todas as provas. 80 questões. Todas elas. Uma por uma. Cada uma das disciplinas. E nós montamos uma planilha, sei lá, tem mais de 600 linhas. Cada uma das disciplinas, a gente sabe exatamente o que mais cai, o que menos cai e o que nem é cobrado. Nós sabemos. Então a gente consegue, dentro da segunda pergunta, que é: o que eu vou estudar? Estudar somente aquilo que realmente precisa. Agora eu vou te dar uma informação. Menos de 50%, menos de 50% do conteúdo constante no edital efetivamente é cobrado no exame da OAB. Eu vou dar mais uma olhadinha. Eu arrisco a dizer que é 30%. Como é que eu sei isso? Nós fizemos as provas. Nós analisamos as provas. Então a gente sabe o que realmente cai. Tem conteúdos que constam lá no edital que nem são cobrados. Nem são cobrados. Então, se eu for ficar maluco tentando estudar tudo que está lá no edital, é óbvio que eu não vou conseguir. E, gente, nós não podemos, nós somos seres humanos, a gente vai querer estudar aquilo que a gente mais gosta. E na prova da OAB não cai só o que a gente gosta. Então tá tudo errado. Eu tô te mostrando por A mais B onde está o erro, por que as pessoas estão rodando. E por que a gente não se preocupa tanto com o conteúdo? É óbvio que a gente vai falar sobre conteúdo.
é óbvio que a gente vai passar muito material, mas muito material. Material que você não vai conseguir nem dar conta. Mas não é aí que está o problema. Eu tenho que organizar primeiro. Quando eu te der um material para que tu estude, tu vai saber o que fazer com ele, o que analisar nele, como estudar ele para poder ter o melhor aproveitamento. Então, falando nisso, vem a terceira pergunta: como estudar? Paulo, eu te falei, eu tenho só 3 horas, tá bom? Tu me disse o que eu tenho que estudar, já me disse. Ó, eu vou estudar isso aqui, hein? Vou estudar isso aqui. É isso aí. Tô achando muito pouco. Tem pegadinha aí. Não, não tem pegadinha. Não tem. Tu sabe como é que tu vai estudar algo agora e tu vai conseguir lembrar do que tu estudou agora lá no dia da prova? Olha só. Em média, eu fiz uma prova agora da OAB e por qualquer motivo não passei. Ou melhor, eu não fiz a prova. Não estava formado ainda e eu poderia ter feito no último ano, mas não fiz. Não fiz a prova. Vou fazer agora, tá? Terminou a prova agora. Até a próxima prova, em média, nós temos 14 semanas. Aí tu começa. Ó, amanhã eu vou começar a estudar. Terminou a prova, eu vou começar a estudar para a próxima prova da OAB. Tu começa a estudar. E tu tá estudando hoje. Estudou direito do trabalho. Um ponto lá de direito do trabalho. Tu vai lembrar disso daqui a 12 semanas? 14 semanas? Tu vai lembrar? Não lembra. E aí começam os problemas. Mas, meu Deus, mas eu estudei isso. Mas eu sabia isso. Mas como? Eu tá aqui, tá marcado aqui no meu caderno de estudo, eu estudei isso. Como é que eu não sabia na prova? Não lembrei. Puxa, deu branco. Deu branco, professor, deu branco na hora da prova. Sabe aquele branco do nervosismo? Deu branco. Não pode dar branco na hora da prova. Como eu evito isso? Com técnicas de memorização, tanto durante o estudo. Então, quando você está estudando, você vai usar técnicas para memorizar aquilo e não esquecer. Terminou de estudar. Depois dos estudos, mais uma técnica para, após os estudos, você lembrar daquilo que você estudou. Durante, após, uma série de técnicas, mais, claro, aliado a outras coisas, no dia da prova, como num passe de mágica, tu vai lembrar. Ah, olha só isso aqui. Facilitar, você vai lembrar onde é que você anotou. Isso aqui estava anotado naquela ponta do caderno, eu tirei da folha tal do livro. É assim. Você tem que ir trabalhando tudo isso. E aí vem a quarta pergunta. Então, recapitulando. Pergunta número 1, quando estudar? Número 2, o que estudar? Número 3, como estudar? E aí vem a número 4. O grande pulo do gato do nosso método não tem lugar nenhum. Vai ter, porque nada se cria, tudo se copia, vai ter. Pode ter certeza que vai ter, que é como fazer a prova. Lembra que eu te falei, eu te desafiei, quando durante a faculdade você parou 5 horas para fazer uma prova? Provavelmente a tua resposta foi nunca. Pois é. Como eu vou fazer uma prova de 5 horas? Como eu me preparo para essa prova? Antes da prova, principalmente durante as 5 horas e após a prova. Ora, vamos pensar. Eu te digo que tem um método, uma estratégia, tu faz tudo direitinho, estuda durante 14 semanas, tu sabe o horário que estudar, tu sabe o que estudar, tu como estudar, e aí na prova tu deixa a vida me levar, vida leva. Não pode, né? Não pode. Não pode ser tipo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não pode. Deixa a prova me levar. Prova leva eu. Não pode, né, gente? Não pode. Tu tem que levar a prova. E aí você vai usar técnicas para isso. Bem? Então, assim, dentro de cada uma, como eu mostrei, dentro de cada uma dessas perguntas, nós temos ferramentas associadas a cada uma delas. Para a primeira fase, porque o nosso curso ele é para a primeira e para a segunda fase, na primeira fase nós temos 12 ferramentas associadas a estas 4 perguntas. Tá? Lá na primeira pergunta, que é quando estudar, a primeira ferramenta associada, nós temos 3,
A primeira ferramenta é o questionário Exor Inteligente. Questionário Exor Inteligente? O que é isso, Paulo? Deixa eu te explicar. O questionário Exor Inteligente ele é de suma importância. E aí é que tá. As pessoas não dão bola aos pequenos detalhes. Mas são os pequenos detalhes que vão fazer a grande diferença depois. Quando? Porque qual a importância desse questionário Exor Inteligente? Eu diria que ele é um questionário de autoconhecimento. Você começa a se conhecer. Quer ver uma coisa? Eu vou olhar no teu olho. E vou te fazer uma pergunta. E tu vai me dizer. Agora tu vai sair do vídeo. Ah, não, chega. Agora eu vou sair do vídeo. Não, essa pergunta não é possível. Paulo César está fazendo essa pergunta. Eu vou te fazer. Você quer ser aprovado no exame da OAB? Tu, 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 tu. De novo. Você quer ser aprovado no exame da OAB? A resposta parece óbvia. É óbvio que eu quero. Eu fiz uma faculdade. Eu estou estudando que nem um maluco. Estou comprando tudo que é curso, livro e tudo que me. Estou fazendo todas as rezas. Estou apelando para todos os santos. Tu tá maluco de me fazer uma pergunta dessas? Não, ela não é tão óbvia assim. Quando você me responde com toda a sinceridade, sim, eu quero ser aprovado no exame da OAB, tu está me dizendo, eu estou disposto a fazer o que tem que ser feito. Eu não estou dizendo para parar a vida social, mas eu estou disposto a abrir mão de lazer, muitas vezes da família, de estar com quem eu amo, de dizer não para quem eu amo, de fazer com que as pessoas que me amam e que eu amo entendam que esse é o meu momento. Eu sou o mais importante. Não é para a vida toda. Eu não estou falando de 6 meses. Estou falando de algumas semanas. São algumas semanas que mudarão o resto da minha vida. A minha vida e a vida de quem eu amo. Porque, na verdade, quem mais nos faz pressão e por quem nós mais nos sentimos pressionados são as pessoas que a gente mais ama. São aquelas pessoas que realmente importam para nós. É o amigo que tu tem vergonha de dizer que fez o exame e não passou. É o pai e a mãe. Muitas pessoas, muitos alunos até escondem dos pais que estão fazendo o exame. Alguns escondem que se inscreveram. Estão dizendo, não, eu ainda continuo estudando, estou me preparando, não é dessa vez. E foi lá e fez o exame escondido. Nós temos relatos disso. Por quê? Porque não querem decepcionar o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, o amigo. E a gente se sente pressionado. São mitos que são criados. E eu vou te ajudar com tudo isso. Eu sei como fazer. Eu vou te pegar pela mão e vou te levar à aprovação. Eu e o professor Eduardo Palmeira sabemos como fazer. O professor Eduardo Palmeira, como eu falei, já passou em tudo que foi concurso. Hoje é juiz federal, a gente sabe como fazer. E não é em mais conteúdo. Então, deixa eu te mostrar aqui o que é este questionário Exor inteligente, que ele está associado, até vou voltar aqui um pouquinho, ó. Ele está associado aqui, opa, na primeira pergunta, ó. Quando estudar, ferramenta número 1, questionário Exor inteligente. E o que é esse questionário Exor inteligente? Eu digo que é um autoconhecimento, tá? O que você vai ter usando o questionário Exor inteligente? Um mapa da realidade. É isso que nós chamamos. Ele vai te dar um mapa da tua realidade, do teu conhecimento. Então, por exemplo, você vai saber o que realmente deseja. Qual é o teu objetivo? Qual a tua vocação? Qual a dificuldade para obter essa aprovação? Então, qual o meu objetivo em ser aprovado no exame da OAB? É poder advogar por algum tempo para depois fazer o que realmente é o meu propósito de vida. É fazer concurso, ser juiz, promotor, delegado, seja o que for. Eu quero fazer concurso público. É o meu objetivo final, é o meu propósito de vida. Então eu tenho que saber isso. Qual a minha vocação para advogar? Eu vejo tantas pessoas
advogando, eu não sei se eu quero isso para mim. Na minha profissão, há com mais de 25 anos, eu vi muitos colegas excelentes advogados, muito bons tecnicamente, muito superiores a mim, que infelizmente não tiveram sucesso na profissão. Qual é a vocação dessa pessoa? Então, tu precisa saber. Quais as dificuldades que eu vou ter para conseguir essa aprovação? Eu vou ter que abrir mão do quê? Onde é que eu estou nesse momento? Então, no item número 2, o que realmente eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? É aquilo que eu falei. Será que você está disposto a alterar a rotina de vida por um período pequeno? Não estou falando de muito tempo, mas tu está disposto a isso? Disposto de verdade. Não é fácil dizer tô, claro que tô. Quero saber de verdade. Eu quero saber o seguinte: a hora que chegar no sábado e que tu tem aquele joguinho de futebol, que tu tem aquele encontro com as amigas à tarde, e tu vai dizer, bah, eu não vou. Porque agora, nesse momento, o mais importante para mim é ser aprovado no exame da OAB. Depois, eu vou ter todo o tempo do mundo para jogar um futebol, e aí vai ser muito mais fácil. Eu vou ter uma graninha, vou estar bem, enfim, vou encontrar as amigas também. Eu vou lá, vou para aquele happy hour legal, tal. Vou poder comprar aquela bolsa que eu quero, vou não sei o quê. Mas agora não. Agora não é o momento. Agora eu não posso. Tá disposto mesmo? Você está disposta a fazer isso? Quais as suas reais condições para se engajar nisso? Quando eu falo em condições, não é só condição financeira. Por exemplo, você tem um local adequado para estudar? Você conseguiria estudar durante essas 3 horas de forma concentrada? Você conseguiria se entregar integralmente nessas 3 horas, de verdade, sem ninguém para te atrapalhar, sem os filhos te chamando, sem o marido querendo a tua atenção, sem a esposa querendo, te cobrando alguma coisa, sem os pais querendo que você faça isso ou aquilo? Você tem um local adequado? E se você não tem hoje, você tem como construir esse ambiente? Você precisa se conhecer. Lembra, não é assim. Claro que eu quero passar, todo mundo quer passar. Mas até onde você está disposto a ir para ser aprovado? Então, isso é importante. Qual o apoio que você tem realmente das pessoas próximas? É aquilo que eu falei. Quem mais nos cobra são aqueles que mais nos amam. As pessoas, elas fazem muitas coisas por amor. Elas nos amam. Elas querem o nosso bem. Ninguém vibrou mais com a minha conquista do que meus pais, meu padrinho, a minha esposa hoje, na época era minha noiva. Ela viveu comigo tudo isso. Ela entendia que eu precisava fazer isso. Ela me acompanhou, inclusive, no meu trabalho de conclusão, numa época em que não era como agora, eu tinha que escrever muita coisa. Ela escrevia para mim, ela chegou a ficar com bolha nas mãos. Essa pessoa me ama, eu não posso decepcioná-la. E quando eu passei no exame da OAB, foi nela que eu pensei. Ela não tinha obrigação nenhuma. Ela fazia tudo por amor. Mas se eu tivesse rodado, ia ser difícil de encarar, porque ela se sacrificou junto comigo. Então é isso que a gente está falando. É um autoconhecimento. Responder ao questionário Exxon Inteligente é um autoconhecimento. É disso que eu estou falando. Então é importante que você conheça isso. Que é um exemplo na ordem profissional. Em quais questões, né, da tua vida ela vai mudar para melhor se tu for aprovado no exame da OAB? Tu vai dizer em tudo. É tudo que eu quero. Calma. Tá, eu vou ganhar mais. Eu vou poder, eu tenho uma liberdade. Eu tenho agora uma profissão onde eu sou muito respeitado e advogado realmente é muito respeitado, tá, na sociedade em geral.
Então isso me dá orgulho. Mas em quais aspectos a minha vida pode piorar? Ué, como assim piorar? Sim. Eu disse, para algumas pessoas, ser aprovado no exame da OAB e advogar por algum tempo é o caminho para chegar ao objetivo principal, que é, por exemplo, passar num concurso público. É isso que eu quero para a minha vida. E passar no concurso público, por exemplo, para juiz, significa que muitas vezes tu vai ser lotado em uma outra cidade. Tu quer realmente isso? Tu quer deixar os teus amigos e tudo para trás, família, pais, para trás? Você está disposto a isso? Ou isso vai te atrapalhar? Então, antes mesmo de começar a estudar, tecnicamente falando, antes mesmo de começar, você precisa de um autoconhecimento. Como eu lido com as emoções? Sou diante de um fato muito marcante. Eu sou daqueles que paralisam? Eu sou daqueles que agem por instinto? Ou eu sou daqueles que conseguem ver todo o ambiente ao redor e manter a tranquilidade e fazer aquilo que deve ser feito? Eu preciso me conhecer. Vejam, essa é só uma das ferramentas. Então, num conjunto de 12 ferramentas, em 4 questões, eu estou te apresentando uma parte, porque o que eu estou te mostrando aqui é uma parte do questionário Exor Inteligente. Então, vejam, você tem que parar de freneticamente buscar conteúdo em tudo que é lugar e primeiro conhecer, conheça, conheça a ti mesmo. Primeiro, faça um autoconhecimento. Pare, relaxe, conheça. Por quê? Porque você vai entender o seguinte: eu tenho condições de dizer um não para quem eu amo. Eu tenho condições de sentar com as pessoas e dizer: olha, eu preciso do apoio de vocês. E explicar para eles. E agora eu estou preparado. Manda ver. Agora eu tenho aquelas 3 horas de verdade. Não são 3 horas de mentirinha. Se tu tem 3 horas por dia, eu te levo à aprovação. 3 horas de verdade. Mentir. Não precisa mentir para mim. Eu já passei no exame da OAB. Eu já me formei. Eu já sou advogado há mais de 25 anos. Eu já conquistei muitas coisas. Vou conquistar muito mais. Mas já conquistei muita coisa. E eu consigo te ajudar. Para mim, não precisa mentir. Mas não minta para você mesmo. Faz isso. Organiza o teu conhecimento. Quando que tu organizar o teu conhecimento, eu te ajudo a potencializar esse teu conhecimento e te levar à aprovação de primeira do exame da OAB. Essa foi uma rápida conversa para mostrar o quanto é possível mudar a forma de preparação para o exame da OAB para alcançar o verdadeiro objetivo, que é ser aprovado. Mas mais do que isso, é possível ser aprovado de primeira no exame da OAB com o conhecimento que você já tem. Bem, eu vou ficando por aqui. Nos sigam em todas as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Você vai ver que tem muito material que vai poder te ajudar mesmo, certo? Esse é o meu grande objetivo. Eu passei por isso. Eu sofri. Doeu. Mas hoje eu posso ajudar as pessoas que querem ser aprovadas no exame da OAB. No que depender de mim, no que depender do professor Eduardo Palmeira, esse jogo vai mudar. Forte abraço. Tchau.